Estar aqui com vocês, nesse grupo que normalmente a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de entrar numa profundidade muito grande da palavra de Deus. Eu sou diácono permanente. A igreja ela tem, na verdade, 3 graus da ordem sagrada: o diaconato, o presbiterato, que são sacerdotes, e o episcopado, que são os bispos. Então, existem esses 3 graus. No grau do diaconato, homens que são casados podem ser ordenados para o serviço da igreja, para servir a sua igreja através do serviço do altar, do serviço da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus, e também do serviço da caridade. A diferença básica, praticamente, entre um sacerdote é que o sacerdote ele é configurado Cristo cabeça. Então, ele é in persona Christi, ele é a pessoa de Cristo para nós. É por isso que, então, ele celebra o santo sacrifício da missa, porque o sacerdote também é uma vítima do sacrifício. Então, ele oferece o santo sacrifício. Eu não posso celebrar a missa, não posso consagrar o pão e o vinho. E também não atendo confissão. Essa é uma coisa até muito interessante. Esses dias eu estava viajando no aeroporto, uma jovenzinha toda piedosa chegou para mim e falou assim: padre, por favor, atende a minha confissão. Aí eu falei para ela: eu não posso, eu sou diácono. Ela falou: diácono padre, atende minha confissão. Aí eu vi que seria um pouco mais complexo explicar, mas aí eu expliquei para ela. Ela estava tão piedosa que quase que eu atendo a confissão dela, mas não pode, porque senão eu sou até excomungado se eu faço isso, não pode de jeito nenhum. Mas eu tenho o munus da bênção, que um sacerdote, que um bispo tem também, ou seja, eu posso abençoar pessoas, casas, objetos. Uma das coisas que a gente faz muito como diácono é fazer as exéquias, que é aquela encomendação quando as pessoas morrerem. Então, se alguém de vocês estiver precisando, vocês podem ligar para a gente. Espero que vocês não precisem tão rapidamente, vocês pessoalmente, Alguém tem pressa de morrer aqui? Ah, bom, só para saber. Então essa é uma... E olha, vou dizer uma coisa a vocês de verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no diaconato. E isso não tem nada de tenebroso, porque a morte, e nós vamos inclusive falar disso hoje, a morte ela não existe mais. Aquilo que nós entendemos por morte é somente uma passagem que faz-nos ir para uma vida que é uma vida de verdade, a vida eterna. Jesus venceu a morte, nós vamos entender isso no tema de hoje. Então, o diácono, ele é esse servidor do altar. Enquanto o padre é configurado a Cristo cabeça, nós somos configurados como diáconos, como Cristo servo, aquele que lava os pés dos discípulos. Por isso que o diaconato é muito voltado para o serviço. Nós estamos sempre muito envolvidos com a questão do serviço social da igreja, com a caridade, o cuidado com os pobres, Por exemplo, ao longo de toda esse tríduo pascal que nós vamos viver na semana que vem, eu vou estar na favela do Moinho, que é uma favela muito complicada que nós temos aqui no centro de São Paulo, onde a Aliança de Misericórdia atua. Nós temos 4 consagradas que moram lá dentro da favela, junto com eles, para poder tentar ajudar esse povo de alguma forma. E eu vou ministrar a Semana Santa todinha lá dentro da favela, uma favela até muito perigosa, porque praticamente toda a droga que circula no centro de São Paulo chega nessa favela e de lá é distribuída, inclusive da Cracolândia. É um lugarzinho um pouco delicado, assim, mas nós temos feito um trabalho lá, nós temos uma creche da comunidade lá, nós temos um oratório, cuidamos das crianças, tentamos ajudar aquele povo de alguma forma, através da fé, a mudar de vida também, Então, basicamente, o diaconato é isso, mas depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, ao final, pode se aproximar. Se você tiver alguma coisa para ser abençoada, quiser a bênção, a gente abençoa. Se você precisar que abençoe a sua casa, o seu comércio, alguma coisa que vocês queiram também, meu telefone fica à disposição, nós estamos aqui para servir. E uma das formas de servir é essa, é o anúncio da palavra de Deus, que nós vamos aprofundar isso hoje juntos. Amém? Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vosso Espírito, e tudo será criado.
e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai de misericórdia, pelo teu poder e em teu nome, eu peço que a sua bênção seja derramada sobre cada uma das pessoas que estão aqui nesse lugar agora. Por isso eu tomo autoridade espiritual sobre esse lugar, sobre cada vida que o Senhor me confia nessa pregação, e peço que pela intercessão da Virgem Maria, pelos seus méritos, não pelos meus, cada coração agora seja um receptáculo, que seja agora um lugar onde a tua palavra encontre morada e possa repousar em paz, para que cada um de nós possamos entrar no grande mistério do teu amor, porque foi por nós que o Senhor deu a vida. Por isso, nesse momento, debaixo dessa mesma autoridade espiritual, nós pedimos que nenhuma tentação, nenhuma distração nos roube a graça de entrar no mistério da tua palavra. E mais do que isso, que o teu Espírito possa gerar em nós a tua graça cada dia mais, para que nós possamos viver na tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos às vésperas do nosso maior momento, praticamente, da nossa fé cristã. Nós estamos às vésperas. Nesse domingo nós teremos já o Domingo de Ramos e damos início à nossa Semana Santa. Essa é uma época do ano, minha gente, que eu particularmente é uma das épocas que eu mais gosto, até porque o estudo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o alvo da minha pesquisa teológica. Inclusive, a conclusão do meu curso de teologia, do meu TCC, foi em cima da paixão de nosso Senhor, do mistério da sua morte que nos traz a vida, e é uma coisa que eu estudo demais, assim, que eu sou apaixonado. Tá bom, eu vou tentar de alguma forma ser sintético, porque de verdade, quando eu começo a falar desse assunto, ele é muito importante, e eu senti, quando a Ruth me passou esse tema, eu fiquei de verdade emocionado, porque por ser um dos temas que eu mais gosto de falar, é uma das graças que eu experimento a cada ano. Santa Teresa d'Ávila, no livro da Vida, ela diz uma coisa para suas monjas, ela diz uma coisa para suas filhas, que é uma das que me fizeram me apaixonar por isso, porque Santa Teresa diz exatamente isso. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é a chance que nós temos todos os dias de nos apaixonarmos novamente por Ele. É por isso que a igreja tem esse ponto tão alto, tão importante, que é a Páscoa. Inclusive, por exemplo, dentro de um dos mandamentos da igreja, nós temos a obrigação de nos confessar ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Páscoa não é nada mais, nada menos do que essa grande passagem da morte para a vida, que tem, digamos assim, toda a sua repercussão, que tem, de alguma forma, o pressuposto de toda essa história da salvação, que acontece principalmente na saída do povo da escravidão, lá na época de Moisés, e que faz toda a travessia, aquela travessia que deveria basicamente durar em torno de, no máximo, 20 dias, mas que por conta da desobediência do povo, dura 40 anos no deserto, mas que passam e que vão para a terra prometida. A Páscoa é isso. Agora, nós não somos judeus, né? Nós trazemos preceitos judaicos cristãos, mas nós não somos mais judeus, nós somos cristãos. Nós somos aqueles que vivem à luz do Cristo. E a grande novidade do Cristo não é somente uma passagem de uma realidade de um sofrimento humano, de uma escravidão humana, de uma realidade do aqui e agora. É muito além disso. A grande novidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente essa passagem da morte para a vida. De que tipo de morte? Da morte do pecado,
no qual nós, infelizmente, acabamos mergulhados, eu sempre gosto de usar uma expressão que eu acho que ajuda muito o entendimento disso, que é o fato desse pecado original que nós temos, que é um defeito de fabricação, que a culpa não é do fabricante, é da matéria-prima. Ou seja, está em nós, não foi Deus que nos criou assim. E para que nós possamos entender isso, hoje nós não vamos ler todos os textos, porque se a gente fizer isso, de fato a gente fica aqui até amanhã de manhã. Eu vou citar então vários textos, mas que são textos comuns, que você já tem no seu coração e que você vai ver só se vai se lembrar bem. Então, nós vamos começar do começo. Nós vamos nos lembrar daquele texto dos primeiros capítulos do Gênesis, em especial o capítulo 3º, que começa a narrativa da queda do homem. Ou seja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 1º e 2º tem a narrativa de toda a criação, e depois que toda a criação é feita, Deus cria o homem e a mulher. E quando ele olha para o homem e a mulher, ele exulta de alegria, dizendo: isso é muito bom. Diga comigo: eu sou uma criação de Deus, e por isso eu não sou só alguém bom, eu sou alguém que é muito bom. Então você tem essa centelha de Deus dentro de você, que faz você naturalmente também ser uma pessoa muito boa. Mas essa guerra interior que nós temos por conta do pecado. Agora, o que nos levou a essa sentença? O que fez com que esse pecado, que nós normalmente gostamos de chamar ele de pecado original, mas eu também entendo ele como um pecado originante, porque ele gera todos os outros pecados na nossa vida. Essa desobediência acontece lá no paraíso, quando Deus proíbe o homem e a mulher de terem acesso ao conhecimento do bem e do mal. Existiam então duas árvores no paraíso, uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra a árvore da vida. E Deus diz ao homem e à mulher de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então entra a figura do mal, de Satanás, da serpente, que convence a mulher, de alguma forma, convence ela para que ela possa tocar naquele fruto proibido. Que o pessoal brinca falando que é uma maçã, mas ninguém sabe, não está na Sagrada Escritura dizendo que fruto que era esse. Acima de tudo, nós sabemos que é um fruto que não é importante ter acesso. E por que isso acontece? O demônio diz para a mulher que é porque Deus tem inveja deles. O demônio convence a mulher dizendo: não, se você comeu esse fruto, se você tiver o conhecimento do bem e do mal, você e seu marido, você e o homem serão como deuses. E depois a mulher se convence. Existe uma piadinha por aí que diz que, na verdade, o que aconteceu foi que a serpente chegou para a mulher e falou para ela: olha, come porque vai te fazer bem. Ela falou: não, não vou comer. Não, come porque vai te dar inteligência. Ela falou: não, eu não vou comer de jeito nenhum. Não, mas come porque senão você vai ficar que nem um Deus. Ela falou: não, não vou comer de jeito nenhum. Aí o diabo falou para ela: come, emagrece. Ela foi lá e comeu. Mas isso é só uma piadinha, sem graça, inclusive, que o pessoal faz por aí. Mas o fato é esse: o homem e a mulher, e depois a mulher também dá essa fruta para o seu companheiro. Por que Deus não quer que eu e você tenhamos o pleno conhecimento do bem e do mal? Porque nós não temos condições. Nós não temos condições de ter o pleno conhecimento do bem e do mal, porque nós somos humanos. O conhecimento total do bem, o pleno conhecimento do bem, nós só teremos quando estivermos na contemplação da manifestação da bem-aventurança eterna de Deus na glória. Porque Deus vai dizer lá no Êxodo para Moisés: é impossível ao homem ver a minha face e continuar vivendo. Quando lá no Êxodo também você tem a narrativa que diz que Moisés estava na tenda de reunião e lá ele via Deus face a face. Essa terminologia não é exatamente como quem enxerga a face do outro, mas ele tinha um grau de intimidade com Deus,
a ponto de que aquela manifestação tão forte de Deus era tão poderosa na vida dele, que quando ele saía da tenda de reunião, o seu rosto brilhava. Mas aquela glória que brilhava no rosto de Moisés não é exatamente toda a glória de Deus, porque toda a glória de Deus é impossível ao homem resistir. Você vai ter também como prefiguração essa realidade, aquele outro ponto lá na frente, quando os apóstolos sobem com Jesus, Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor, e que Jesus se transfigura na sua glória, o que acontece com eles? Eles caem por terra, eles desmaiam, porque o poder e a glória de Deus, o bem, é tão grande, mas tão grande, que nenhum de nós é capaz de aguentar. Quem está comigo, diga amém. Está claro isso para você? Da mesma forma, o mal. Diga comigo, eu não dou conta de lidar com o mal. Quem lida com o mal é Jesus, é Deus. Só Deus consegue mandar o mal embora das nossas vidas. E eu vou explicar isso melhor para você rapidamente daqui a pouco. Eu só preciso que você entenda muito bem o que acontece nessa realidade originária. Que o homem desobedece a Deus e o grande problema dessa desobediência está no quê? Na soberba, no orgulho. Porque o homem e a mulher querem ser deuses, só que não são. Eles querem ser Deus sem Deus. Se você fizer agora um breve exame de consciência da sua vida, você vai constatar uma coisa rapidamente e com toda clareza. Se você pensar e for muito honesto intelectualmente, e se você pedir que o Espírito Santo te ajude, melhor ainda, porque o Espírito Santo é especialista nisso, e você se lembrar dos últimos pecados que você cometeu, você vai perceber, na raiz desse pecado tem uma soberba, tem um orgulho, tem uma coisa que você disse para Deus assim: deixa que eu resolvo, deixa comigo. A partir do momento que nós caminhamos com Deus, meus irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida, tudo depende de Deus. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Até o nosso trabalho, principalmente a nossa família, tudo aquilo que nós vamos experimentar depende de Deus. Agora, eu e você, por conta desse pecado original, somos especialistas em fazer, sabe o quê? A gente faz o que a gente quer da nossa vida, a gente age do nosso jeito, a gente não lê a palavra de Deus, a gente não pede um conselho para um sacerdote, para um diácono, para alguém que tenha mais experiência do que a gente na fé, a gente sai fazendo as coisas do nosso jeito, à torta e à direita. E quando tudo dá errado, o que a gente faz? A gente chega e fala para Deus assim: poxa, o Senhor nem me ajudou. É como se Deus dissesse: olha, eu até queria, mas você não deixou. Gente, não existe coisa que mais agrada o coração de Deus quando um filho chega para ele e fala: meu pai, me ajuda. O que eu faço nessa situação? Como é que eu lido com essa criança que está dentro da minha casa? Como é que eu lido com meu esposo, que tem sido difícil o meu casamento? Senhor, o que eu faço nesse trabalho que eu tenho sido tão perseguido, que as pessoas querem me devorar, querem me destruir? Mas nós, normalmente, buscamos isso somente em nós mesmos. Pior, e hoje em dia, às vezes, em algum desses serviços de coachings que tem por aí, que infelizmente não tem nenhum tipo de pressuposto de espiritualidade que vai fazer a gente entender, à luz de Deus, como nós devemos agir. Então, o homem e a mulher tentam ser Deus sem Deus, e aí eles caem no pecado. E quando eles caem no pecado, acontece uma coisa que você vai se lembrar do texto, que é muito interessante, porque Deus vem ao jardim, Deus caminha no jardim como ele caminhava sempre com o homem na sua plena harmonia, só que ele não encontra mais o homem. Deus é Deus ou não é, gente? Deus sabia onde o homem estava ou não sabia? E por que Deus pergunta: Adão, onde estás? A palavra Adão significa homem, e o homem tirado da terra, como tem a segunda narrativa da criação, quando Deus cria o homem da terra e sopra sobre ele um hálito de vida.
Quando Deus está procurando Adão, Ele não está procurando simplesmente a pessoa de Adão. Ele está dizendo: Adão, cadê você? Cadê a imagem e semelhança que eu criei? Cadê a perfeição que quando eu criei eu disse, é muito bom? Porque aquilo infelizmente tinha sido destruído. E fiquem comigo nisso daqui, prestem muita atenção nisso, porque isso é a coisa mais séria que eu preciso dizer a você nesse momento. O pecado que Adão cometeu e o pecado que eu e você cometemos, ele é um instrumento de desconfiguração do ser humano. Quando nós pecamos, nós nos desconfiguramos. A doutrina da igreja vai nos ensinar, inclusive, por exemplo, quando nós cometemos um pecado mortal, que é um pecado grave, um pecado que precisa ter consciência, o nosso consentimento, e ele tem na sua matéria algo que é extremamente mal, e você sabe disso, e mesmo assim você faz. Quando você comete esse pecado, você é desligado da graça de Deus. A graça de Deus que vem até nós e que nos sustenta, ela é rompida. Ela é cortada. E esse elo só volta a acontecer quando você se confessa. Quando você pede perdão pelos seus pecados, e o sacerdote, em nome da igreja, na própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, te absolve de todos os seus pecados. Quem está comigo, diga amém. Está claro até aqui? Alguma dúvida? Ótimo. Então o pecado faz o quê? Ele nos desconfigura da nossa imagem e semelhança de Deus. Amém? A ponto de Deus não reconhecer mais, a ponto de Deus ter que permitir que o homem e a mulher assuma as consequências do seu pecado. Essa é uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, né? A gente não pergunta para Deus o que deve fazer, não quer assumir as consequências depois e ainda põe a culpa em Deus. Mas, por conta disso, o homem e a mulher são expulsos do paraíso, tem lá as direções que Deus vai dar a respeito disso, e começa a história da salvação, porque Deus, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, através dos patriarcas, através dos profetas, através de muitas intervenções na humanidade, Deus vai tentando novamente trazer a salvação ao seu povo, até que Deus percebe que a única forma de que essa salvação chegasse à humanidade fosse enviar o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. E é isso que nós vamos experimentar a partir desse domingo, que é o domingo de Ramos. É muito interessante porque no domingo de Ramos nós temos 2 evangelhos. Nós começamos a celebração dos Ramos com o primeiro evangelho, que é a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, como rei, as pessoas aclamando ele como rei, por isso nós temos os raminhos nas mãos, cantando Hosana Rei, Hosana, né? E depois você tem a narrativa da paixão, que você repete depois na Sexta-feira Santa. Temos 2 narrativas da paixão, por um motivo pastoral, simples. Normalmente as pessoas, principalmente em muitos lugares, não têm condições, por exemplo, de participar do Tríduo Pascal. As pessoas às vezes conseguem ir só na missa dominical. Então a igreja, que é uma mãe que cuida dos seus filhos e sábia, ela coloca o evangelho da narrativa da paixão, normalmente no evangelho de São Mateus, no domingo de Ramos, e depois você tem a narrativa de São João, capítulo 18 e 19 do evangelho de São João, na sexta-feira da paixão, porque aí é um olhar mais alto, o evangelho de São João é de uma profundidade maior da realidade da paixão. Ok? O que acontece no domingo de Ramos? Nós experimentamos, e se você vai à missa todo dia, ou se você medita a palavra de Deus todo dia na liturgia, você vem percebendo que está se aproximando ao longo da quaresma todos aqueles enfrentamentos de Jesus com os fariseus, doutores da lei, os saduceus, com todos aqueles homens, e Jesus começa, inclusive, a fazer provocações muito duras para esses homens. As curas em dia de sábado, a forma com que ele, inclusive, trata os fariseus, falando da sua hipocrisia, falando da sua mentira, falando da forma com que eles tratam as pessoas. E tudo isso vai acontecendo porque chegou a hora. Que hora é essa? Chegou a hora do Cristo ser glorificado. E qual é a glorificação dele? A sua cruz.
Então, Jesus, e é muito interessante, gente, porque durante muito tempo, inclusive dentro da igreja, por conta de uma falta de compreensão, muitas pessoas, inclusive hoje tem algumas pessoas ignorantes que infelizmente tomam essa linha de pensamento, como se a culpa da morte de Jesus fosse dos judeus, entendendo inclusive a religião judaica como um todo. Tem pessoas que hoje continuam achando que os grandes culpados da morte de nosso Senhor foram os judeus que pregaram Jesus na cruz, mas isso é completamente errado. A culpa, se a gente fosse falar de culpa, é de toda a humanidade. Mas nós não podemos falar de culpa, porque não existe culpa, e eu vou explicar para você agora por quê. Porque nós, na verdade, temos uma responsabilidade. A responsabilidade da morte de Jesus na cruz é de todos nós. Porque Ele morreu por causa dos pecados de todos nós. Então, se nós fôssemos falar de responsabilidade, a responsabilidade seria de todos nós, mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Jesus, por 3 vezes, mostra claramente que não existem culpados pela sua morte. A primeira delas é quando ele diz: ninguém me tira a vida, sou eu que dou ela livremente. Ele escolheu de dar a vida por nós. É uma decisão de Deus, é da parte dele. Quando os soldados vão até aquele monte, até aquele jardim, o Jardim das Oliveiras, quando eles vão prender Jesus, você percebe a segunda atitude de Jesus, se entregando, indo ao encontro dos soldados e perguntando para eles: a quem vocês estão procurando? E eles dizem: Jesus, o Nazareu. E ele disse: sou eu. Se vocês vieram me buscar, podem me levar, mas deixe que esses possam ir em paz. Jesus, mais uma vez, tira toda a culpa de nós. E o momento mais forte, que é uma das primeiras das 7 palavras que ele diz na cruz, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus, em todo o seu amor, dá a vida por nós, se entrega por nós. A quaresma, então, é esse trânsito que acontece desde o primeiro dia da quaresma, desde a quarta-feira de cinzas, até esse domingo de Ramos, é esse trânsito que nos confere a graça de entendermos que Deus está nos preparando, Ele está nos reconfigurando a sua imagem e semelhança. E como isso acontece? Isso é utilizado, inclusive, dentro do caminho da realidade do rito de iniciação cristã para adultos, que é o catecumenato. Então, quando uma pessoa ela é pagã, que ela não é batizada e ela já é um adulto, normalmente ela passa pelo RICA, que a gente chama, o Ritual de Iniciação Cristã para Adultos, onde ela recebe, inclusive, os 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a primeira Eucaristia e também a crisma. E isso normalmente vai acontecer lá onde? Lá no Sábado Santo. Então, depois de uma grande preparação, de um caminho de preparação, você começa a ter, a cada domingo, dos 5 domingos da quaresma, você vai tendo explicações para aqueles catecúmenos. E é por isso que nós nos apaixonamos novamente por Jesus. Porque nós, que já somos batizados, que não somos pagãos, nós vamos nos lembrar do caminho que Jesus nos ensina. Então, acompanhe comigo, vou tentar ser o mais sintético possível, porque de fato a explicação é um pouco complexa, vou tentar ser simples. No primeiro domingo, você tem, normalmente nos anos A, B e C, você tem, no primeiro domingo, o Evangelho das Tentações, e no segundo domingo você tem o Evangelho da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? No primeiro domingo, a igreja chama você para dizer uma coisa para você. O que acontece naquele momento? O que está acontecendo é o seguinte: Jesus vai para o deserto. Qual é o texto que vem antes de Jesus ir ao deserto? O batismo. Jesus é batizado por João Batista e logo depois a palavra de Deus diz que ele é lançado pelo Espírito ao deserto. É a igreja, que é a nossa mãe e mestra, que sabe do que nós precisamos, que está dizendo para mim e para você: quando você for batizado lá no Sábado Santo, você que vai se tornar cristão, ou você que já é cristão e já é batizado, entenda uma coisa: quando você recebe o batismo e você se torna cristão, a primeira coisa que você vai enfrentar é a tentação, porque o inimigo vai tentar você.
e ele vai tentar te destruir. Olha que coisa interessante. O fato é, Jesus é levado para o deserto, amém? O diabo sabia que Jesus era Deus, sim ou não? Sabia, não sabia? Desde o primeiro capítulo de Marcos, por exemplo, você já vê lá o demônio dizendo: "Que queres de nós, santo de Deus?" O demônio sabe quem é, ok? Então o demônio sabe ou não sabe quem é Jesus? Ele sabe que ele é Deus ou não sabe? O demônio sabe que ele não pode cair em tentação? Sabe, porque ele é Deus, ele não cai em tentação. Por que o demônio tenta Jesus? O demônio tenta Jesus porque isso faz parte da natureza do demônio. O demônio não consegue não tentar. Você está entendendo? Então, desculpa ser um pouquinho duro, para de reclamar. Para de reclamar, porque o demônio não vai parar de te tentar. Porque você é um cristão, um batizado, a imagem e semelhança de Deus. Ele vai tentar você a todo momento, ele vai tentar desconfigurar a sua imagem. E todas as vezes, e gente, para pensar racionalmente, não precisa ser espiritual para pensar nisso. Racionalmente, quando nós perdemos a linha, nós não percebemos que nós de fato nos desconfiguramos. Às vezes a gente perde a paciência com alguém, a gente grita com alguém, ofende alguém, depois a gente não fica pensando assim: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui tão estúpido? Como é que eu fui tão ignorante? Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, porque o trânsito está horrível, saí 1h30 de casa. Normalmente eu chego aqui antes das 12h30, dá tempo até de a gente abraçar alguém antes. O trânsito estava horrível, mas eu estava aqui no meio dos jardins e tinha um desses guinchos carregando um carro que estava quebrado, e essas ruas são todas estreitinhas, estacionam do lado e do outro, e eu estava bem atrás do bendito guincho. E eu estava presenciando exatamente esse tipo de coisa, porque as pessoas iam passar, dava uma fina no guincho ali. Rapaz, eu escutei uns palavrão que eu nem conhecia, nem sabia que existia, agora há pouco. Depois eu vou procurar no Google o que significa. O fato é que é isso. Agora, eu tenho certeza que aquela mulher, por exemplo, que ficou nervosa, aquele rapaz que ficou nervoso por causa do trânsito, por exemplo, eu tenho certeza que se essa pessoa é um cristão e depois ela for fazer o exame de consciência dela à noite, ela vai falar assim: caramba, rapaz, por causa de uma fina num carro eu fiz isso, nem bateu, só tirou uma fina. A gente não se conhece. Isso faz sentido para vocês? Faz? Faz sentido na vida pessoal de cada um de vocês? Está vendo só? E aí o que vai acontecer? Jesus vai fazer o quê? Olha que lindo, gente. Olha como isso é lindo. Jesus é Deus. Ele entra no deserto e se depara com Satanás. Bastaria ele virar para o demônio e dizer para o demônio: vai embora. O que o demônio faria? Desapareceria. Mas Jesus, que é Deus, mas que também é homem, 100% Deus e 100% homem, ele vai ao deserto e na sua humanidade, ele permite ser tentado. Para quê? Para que eu e você possamos aprender como nós devemos lidar com a tentação. E como é que Jesus lida com a tentação? Ele pronuncia a palavra de Deus. O demônio diz para ele, o texto vai dizer, que ele teve fome. Depois de 40 dias de jejum, ele teve... Jesus era bom, né? Porque depois de 5 minutos que eu comi, eu continuo com fome. Mas Jesus, em 40 dias de jejum, ele teve fome, e o demônio se apresenta a ele e fala: você é Deus? Na verdade, o demônio é bem sem vergonha mesmo, porque ele diz: se és o Filho de Deus... Jesus é ou não é o Filho de Deus? E o demônio: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus podia chegar para o diabo e falar assim: mas é claro que eu sou o Filho de Deus, o que você está querendo comigo? Não, Jesus não dialoga com o mal. Jesus diz para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nas 3 tentações, Jesus faz a mesma coisa. Ele está dizendo para mim e para você: ei, presta atenção aqui, presta atenção em mim, Jesus. Eu estou ensinando vocês que são homens e mulheres. Eu estou ensinando para vocês, quando a tentação vier, quando o mal chegar perto de você, pronuncie a palavra de Deus e ele vai se afastar de você. Porque depois da 3ª vez que o demônio tenta, ele pronuncia a palavra de Deus e o demônio vai embora. O texto diz para voltar no momento oportuno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Porque se você tiver que combater o demônio e não tiver palavra de Deus na sua boca, você vai dizer a sua. E quando você disser a sua, não vai adiantar nada. Você tem que combater o demônio
o mal, a tentação com a palavra de Deus. Recomendo a vocês um livro muito simples de ser lido e bem fininho, chamado Convivendo com o Mal. Depois pode escrever ali. Ele é de um autor, um monge beneditino chamado Anselm Grün. Ele é um monge beneditino alemão, se eu não me engano, eu acho que é alemão, e que tem escritos maravilhosos, eu gosto muito, tenho muita literatura dele. E esse livro, Convivendo com o Mal, ele explica inclusive isso. Ele pega os 7 pecados capitais e ele vai mostrando para você como você combate cada um dos pecados capitais, e ele vai dando trechos da palavra de Deus para que você possa pronunciar toda vez que a tentação chega perto de você. É muito bonito esse livro. Ótimo. Estou falando, gente, a gente vai se alongando aqui. Vamos lá. Depois do primeiro domingo, no segundo domingo, você então volta para sua casa no sábado, naquele domingo, vai meditar sobre aquilo durante toda a semana. No segundo domingo, a igreja traz você e ela traz o texto da transfiguração. Porque a igreja, que é mãe, mestra e que nos ensina segundo a verdade, vai dizer para você, presta atenção, você vai passar por dificuldades, você vai passar por tentações, você vai ter que vencer a tentação através da palavra de Deus, você tem que pronunciar a palavra de Deus para você fugir da tentação. Mas a vida de um cristão não é só tentação. A vida de um cristão de verdade é aquela vida de quem passa por uma tentação, mas de alguém que vai contemplar a glória de Deus, alguém que vai ver Deus face a face. Ou seja, existe um caminho difícil, um caminho de luta. Depois Jesus vai dar vários sinais a respeito disso. Ele vai dizer aquele texto tão querido, tão famoso, que a gente sabe muito bem de cor, dizendo: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, existe uma cruz a ser carregada, mas existe uma glória a ser contemplada. Quem quer contemplar essa glória a Deus, dá glória a Deus aí. Quer mesmo? Mas tem que passar pela cruz. Não existe glória sem cruz. Amém? Depois, no terceiro domingo, nós vamos ter o evangelho da Samaritana. Isso no ano A, tá bom, gente? Depois no ano B e C, trocam algum desses evangelhos, mas o sentido normalmente segue a mesma linha. Você vai ter o evangelho da Samaritana. No evangelho da Samaritana vai acontecer um fenômeno muito interessante, porque Jesus vem de encontro à nossa humanidade mais profunda. Então você tem Jesus e a samaritana. Quem é a samaritana? Nós também, cada um de nós. Nós temos a verdade, que é Jesus, ou seja, Jesus, ele é a plena verdade, a verdade absoluta, a verdade que não tem nenhum tipo de desvio, não existe nenhum tipo de relativismo na verdade, porque a verdade que Jesus não é uma ideia, não é uma ideologia, não é uma teologia, não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa e ela se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E do outro lado você tem a samaritana, uma pessoa que tem a sua própria verdade. Qual que era a verdade daquela mulher? Ela teve 5 maridos, aquele que ela tinha não era o marido dela, e ela carregava esse sofrimento. E Jesus revela esse sofrimento a ela. E ela percebe que ele é o Messias. Somente quando você tem a coragem de assumir a sua própria verdade, e é difícil, isso é muito difícil, porque quando nós nos deparamos com a nossa verdade, muitas vezes nós caímos até no horror, porque nós vemos do que nós somos feitos, nós vemos as nossas maldades, nós vemos o que está aqui para dentro, aquilo que ninguém vê. Só que eu estou de frente para a verdade. E aquela mulher, na sua verdade, diz para Jesus: sabe o que eu estou esperando? Eu estou esperando o Cristo, eu estou esperando o Messias, porque quando Ele vier, tudo isso vai mudar. Toda essa relativização que está dentro de mim vai mudar. E Jesus diz para ela: sou eu quem falo com você, eu sou o Messias, eu sou a verdade. E essa mulher fica tão feliz de encontrar a verdade, mas tão feliz, que ela sai contando para todo mundo, e Jesus fala para ela ainda: eu contava com isso. Porque Jesus agora precisa revelar aquilo que Ele é. Depois, no próximo domingo, nós no quarto domingo teremos o evangelho do cego de nascença. E a igreja vai nos dar a lição, nesse evangelho, acerca do quê? Para que eu e você não possamos cair no pecado original.
que é a soberba e o orgulho. A igreja está dizendo para a gente, entenda que você como ser humano não tem a visão completa de todas as coisas. Você não tem noção da amplitude que um pecado carrega. Você não tem noção quando você olha e julga uma pessoa. Por exemplo, teve esse episódio aqui hoje, mas há alguns dias atrás, eu estava indo para a comunidade, gente, 6 horas da manhã, estava indo para a comunidade para uma reunião, um cara me deu uma fechada, eu nem considerei, mas aí eu estava com outro diácono junto, amigo meu, de repente esse cara veio, deu a volta com o carro, parou do meu lado e começou a me xingar, começou a gritar comigo, começou a falar um monte de palavrão, e eu não estava nem entendendo nada. Gente, 6 horas da manhã, o cara naquele grau de ódio. Depois que ele foi embora, eu e o outro diácono falamos, vamos rezar uma Ave Maria por ele, para ele não morrer de infarto hoje. É verdade, porque aquele homem acho que não ia conseguir passar do meio-dia, naquele estado, 6 horas da manhã. Entende? Não dá para julgar aquela pessoa, você não sabe o que ele passou, como é que foi a noite dele, se ele está desesperado, se ele está com o filho no hospital. A gente não tem a visão clara, ampla de todas as coisas, amém? E a igreja está dizendo isso para a gente, calma, porque você não tem essa visão. Quando é que a sua visão, de alguma forma, poderá ser mais ampla? Quando Jesus tocar nos seus olhos e Ele dizer para você que você pode voltar a enxergar. Bonito isso, não é? É muito bonito, é muito. E no último domingo da quaresma, você tem a ressurreição de Lázaro, que é o grande poder que Jesus tem de chamar à vida quem está morto. Se Jesus te trouxe aqui nesse grupo de oração hoje, é porque Ele tem a força de te devolver a vida. Se você está ouvindo aquilo que eu estou te dizendo, é porque Deus planejou que você estivesse aqui para dizer para você que Ele tem vida para te dar. Não importa se você está sepultado há 1, 2, 3, 4 dias, meses, anos, décadas, não importa. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele pronuncia o nosso nome, e quando o nosso nome sai da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida volta a ter vida, ainda que a gente se sinta morto. Aí então vem o domingo de Ramos. E no domingo de Ramos, eu vou dizer uma coisa terrível para vocês agora, mas logo depois eu tranquilizo o coração de vocês, tá bom? O fato é que a nossa participação no domingo de Ramos, ela é tão importante, mas tão importante, porque ela é exato momento em que eu e você, quando levantamos os nossos ramos dizendo Hosana, filho de Davi, nós estamos entrando no mistério da nossa participação na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que isso acontece? Jesus entra em Jerusalém e aquela multidão aclama Ele como rei. Segundo uma antiga tradição romana do século II, isso acontece porque aqueles homens que aclamam Jesus como rei, eles estão sendo incitados, inclusive pelos fariseus e pelos sumos sacerdotes, porque eles sabiam que se Jesus entrasse em Jerusalém como rei, ele seria morto, porque todo aquele que se faz rei vai contra César, e se ele fosse aclamado rei em Jerusalém, Pilatos seria obrigado a matar a Jesus. Só que o plano deles dá errado, não funciona. Jesus é aclamado, entra como rei, mas ele entra despercebido do destacamento romano. O destacamento romano não o prende. É por isso que depois, então, eles vão armar contra Jesus, e quando eles estão armando contra Jesus, Anás, Caifás, aquela turma toda, Caifás, que é o sumo sacerdote daquele tempo, aí aqui nós já estamos no capítulo 18 e 19 do Evangelho de São João, que depois você pode ler ele inteirinho, que é a paixão de nosso Senhor. Caifás vai dizer o quê? A gente precisa tomar uma providência. A gente precisa resolver essa situação. E para resolver essa situação só vejo um jeito. Vamos matar Jesus. Porque é melhor que um só morra do que todo o povo pereça. Caifás não sabia o que estava dizendo, mas ele estava profetizando que Jesus morreria. Ele falava sobre aquele povo que estava ali, mas ele estava profetizando que Jesus morreria por toda a humanidade. Então Jesus é preso e Jesus é entregue a Pilatos. Cortando bastante aqui toda a explicação, porque são muitos detalhes.
ele é preso e vai para Pilatos. E quando ele chega a Pilatos, Pilatos só tem uma preocupação, porque Pilatos é um governador romano. Para que serve um governador romano? Roma tomava posse de um território, Roma dizimava todas as pessoas poderosas daquele lugar, escravizava aquelas pessoas de uma forma, digamos assim, secreta. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, mas Roma simplesmente fazia com que aquelas pessoas se sentissem todas livres, jogavam um imposto lá em cima para que eles pudessem se sustentar, e aquelas pessoas achavam que eram livres e Roma sabia que dominava elas a todo momento. Repito, qualquer semelhança com o sistema econômico de algum lugar que vocês conheçam é mera coincidência. Só que havia esse destacamento romano com o governador, na época, Pôncio Pilatos, que tinha que conter qualquer tipo de revolução. Porque se acontecesse uma revolução naquele povoado, era necessário que se instaurasse naquele povoado a chamada Pax Romana. E o que era a Pax Romana? Um destacamento de soldados que vinham de Roma, que chegavam àquele lugar e dizimavam o lugar. Só que sabe quem era o primeiro a morrer? O governador. Porque ele não conseguiu conter a revolução. Então, e ele morria com requintes de crueldade. Empalado, picotado, chicoteado, em praça pública, passando toda a vergonha possível, para servir como exemplo. Vocês entendem a agonia de Pilatos? É por isso que Pilatos tentava soltar Jesus, mas não conseguia. E quando Jesus chega a ele, Pilatos pergunta para ele, você é rei? Porque se Jesus fala que era o rei que veio para tomar o lugar de César, Pilatos não se daria nem o trabalho de tirar a espada e cortar o pescoço de Jesus. Ele mandava qualquer um dos soldados cortarem o pescoço de Jesus, ali acabou a história. Mas Jesus chega para Pilatos e falou, tu dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados lutariam a meu favor, mas o meu reino não é desse mundo. Pilatos chega a uma conclusão, esse homem é um doido. Ele não é rei. Ele não quer tomar o lugar de César. Ele é um doido, coitado. E ele percebe que os sumos sacerdotes estão querendo matar Jesus porque Jesus, de alguma forma, estava incomodando eles. Eles sabiam que tinha uma briga religiosa por conta disso, política. Então, Pilatos começa a tentar salvar Jesus. Amém? Tenta, não consegue. Sendo que ele não conseguiu, o que ele faz? Ele condena Jesus a uma condenação chamada flagelo. Ele manda Jesus ser flagelado. E diga comigo, para os romanos, só existe uma pena. Uma única pena. Quando Pilatos manda flagelar Jesus, é para bater em Jesus e soltar Jesus. Porque ele não pode aplicar duas penas a Jesus. A prova disso qual é? Pilatos condena Jesus à morte? O que Pilatos faz? Pilatos diz, tomai-o e crucificai-o. Eu lavo as minhas mãos no sangue deste inocente. Porque Pilatos não podia condenar Jesus à morte. Ele entrega Jesus à morte, mas não condena. Porque a pena já tinha sido aplicada. Existe um escritor judeu que escreveu um livro, um jurista judeu, que escreveu um livro de mais de 500 páginas, fazendo a defesa das condenações de Jesus e provando que Jesus era inocente de todas as acusações. Que foi uma grande corrupção aquilo que fizeram com ele. Só que nesse momento, meus irmãos, prestem atenção, se vocês esquecerem tudo que eu disse, lembrar só do que eu vou falar agora, já está bom. Porque esse é um dos pontos mais importantes. Fato é que depois que Jesus é flagelado, Pilatos diz, eis o vosso rei. E o que os homens gritam? Crucificam. E aí Pilatos argumenta, mas hei de crucificar o vosso rei? O que respondem os sumos sacerdotes? Nós não temos outro rei senão César. Gente, uma hipocrisia fora do comum, porque os sumos sacerdotes odiavam César. Os guardas dos sumos sacerdotes andavam com uma adaga escondida, e eles tinham a ordem dos sumos sacerdotes, se eles pegassem um soldado romano distraído, para matar o soldado romano, de tanto ódio que eles tinham de Roma. Ou seja, é
a mais pura hipocrisia. E aí, então, Pilatos pega Jesus pelo braço e mostra, e fala para as pessoas que ele já cumpriu o que ele deveria cumprir. Ou seja, eu penalizei esse homem, eu mandei flagelar, e Pilatos pega ele pelo braço e diz: eis o homem. Ou seja, olha aqui o que eu fiz com ele. Ele já pagou a pena. Eu vou soltar ele, porque ele já pagou a pena. Só que eles continuam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí o sumo sacerdote já pega e lança: se soltas esse homem, não és amigo de César, todo aquele que faz rei vai contra César. E Pilatos começa a perceber que se ele soltar Jesus, vai acontecer uma revolução. E aí ele está enrolado. E então ele encontra uma outra alternativa. Ele diz: nós estamos na Páscoa e por ocasião da Páscoa é costume que a gente solte um preso. Então ele escolhe o pior de todos os presos. Preste atenção, o pior de todos os presos. Por que o pior? Porque Barrabás tinha assassinado um guarda romano. Então ele traz o pior de todos os presos, porque ele sabe, quando ele falar: vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Todo mundo vai escolher Jesus, porque Barrabás é o pior que tem dos presos. É tudo aquilo que não presta é Barrabás. E quando ele fala: quem que vocês querem que eu solte? O que a multidão grita? Barrabás. 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 Aqui tem algo lindo. Lindo. Quem é Barrabás? Nós não sabemos quem é esse homem. Por que nós não sabemos quem é esse homem? Porque todo o nome judeu, ele tem um sentido. E o nome de Barrabás, o sentido do nome de Barrabás, quando você divide ele, é Bar-Abás. Bar, filho, Abá, Deus. Ele é o filho do Pai. Ele é o filho de Deus. Então você tem dois. Aqui, o Filho de Deus unigênito, sem pecado. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E desse lado, eu e você. Os filhos de Deus, que são essas pessoas desprezíveis, esses bandidos, que são cheios de pecado, que são cheios de coisas ruins. E Deus permite que eu e você saiamos ilesos da nossa condenação, para que o seu filho seja condenado no nosso lugar. Entendem o quanto amor existe de Deus por nós? Lembre-se que aconteceu em outro momento essa mesma dicotomia, quando Deus fala para Abraão: leva o teu filho único em cima do monte e sacrifica ele. E quando Abraão leva o seu filho até o monte, quando ele vai sacrificar, o anjo de Deus diz: não levante a mão contra o menino. O mesmo Deus que não permitiu que o filho de Abraão morresse lá no monte, é o mesmo Deus que está salvando eu e você, que temos um monte de pecados, para deixar que o seu filho morra no nosso lugar. E quando Jesus vem à tona e que Pilatos pega ele pelo braço e apresenta ele dizendo: eis o homem, o que Pilatos está fazendo? Você se lembra lá do Gênesis? Volta comigo rápido, lá no Gênesis, e se lembra que quando o homem peca, ele se desconfigura a imagem e semelhança de Deus. E Deus grita lá no paraíso: Adão, homem, onde é que você está? Onde é que você está? Lá Deus está gritando: homem, onde estás? Pilatos está dizendo: eis o homem. E quando Pilatos mostra Jesus, ele mostra Jesus flagelado. Jesus está destruído. Jesus é um monte de carne amassada. Que você que assistiu o filme do Mel Gibson, e de vez em quando você não consegue olhar o momento da flagelação de Jesus, você não consegue ver as marcas que aqueles chicotes estavam fazendo em Jesus, saiba que o que Jesus passou é 1000 vezes pior do que aquilo. Aquilo é tão grave, mas tão grave, que se você pegar o capítulo 53 do profeta Isaías, você vai entender o que aconteceu com Jesus. No capítulo 53 do profeta Isaías, o profeta Isaías vai dizer: ele não tinha aparência humana.
A flagelação de Jesus foi tão violenta, mas tão violenta, que ele era um monte de carne amassada. Ele não tinha nenhuma semelhança humana com ninguém. Então, o que sou eu e você quando nós pecamos? O que é o homem quando peca? É essa desconfiguração completa da imagem e semelhança de Deus, entendem? Nós somos essa visão da destruição. E é muito interessante porque o texto sagrado ainda vai dizer que Jesus está ali, flagelado, com um manto púrpura, com a sua coroa de espinhos, com um pedaço de pau aonde ele se apoiava. E o texto do Evangelho vai dizer, inclusive, que ele estava cercado de moscas. Sabe a interpretação desse cercado de moscas, o que quer dizer? Segundo a demonologia, existe um demônio chamado Beelzebu, que é o deus das moscas. Essas moscas eram a própria presença do maligno, que estavam ao redor de Jesus, contemplando o mal de Jesus, achando que a partir daquele momento ele venceu. Então Pilatos lava as mãos e Jesus é crucificado. Agora, para fechar, o que vai acontecer na crucificação de Jesus? A palavra diz que Jesus leva a sua cruz, ele cai por 3 vezes, na terceira queda, ele se encontra com a Virgem Maria, ele vai para o Monte Calvário, no Monte Calvário, ele é pregado na cruz, e a palavra de Deus diz que o Monte Calvário, o nome daquele lugar, significa o lugar da caveira. Quando você pensa em caveira, você pensa em quê? Automaticamente, se você vê uma caveira, você lembra da morte, não é? Primeira coisa que vem na cabeça, ou seja, então, o Gólgota, que quer dizer caveira, o lugar da morte. Jesus, ele é a vida pregado na cruz. O que acontece? A sua cruz é fincada no Gólgota. A cruz que contém a árvore da vida, que é a própria vida que é Jesus, mata a nossa morte. A cruz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo mata a nossa morte. Por isso ninguém morre mais. Se você for à Terra Santa, você vai entrar na Basílica do Santo Sepulcro e do lado direito fica o Gólgota, um lugar onde tem um altar e você sobe por uma escada lateral e você passa no altar, e no altar tem uma estrela de Davi que tem um buraco e você coloca a sua mão e você toca numa rocha. Aquela rocha, ela tem um buraco, aquele buraco é onde foi cravada a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma das experiências mais fantásticas que existem na face da terra. Se você nunca foi, dê um jeito de ir, porque é uma experiência incrível. Jesus mata a sua morte, ele na cruz faz com que tudo esteja consumado, e o fato mais lindo que eu vejo de verdade é o momento em que Jesus na cruz diz: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus está evocando aqui o Salmo 22, em algumas Bíblias, o Salmo 21. Jesus está dizendo naquele momento não que o Pai o abandonou, ele não está dizendo que Deus não existe, ele não está em crise pensando que em algum momento Deus, o Pai, deixou de existir. O que ele está dizendo é: eu estou sozinho na cruz. E a teologia vai dizer que naquele momento, de fato, o Pai silenciou. O Pai falava com ele a todo momento, e naquele momento o Pai silenciou. Ele não ouviu a voz do Pai. Não houve consolo para Jesus na cruz. E isso para quê? Porque Jesus precisava carregar sobre si todas as nossas dores, todas. E naquele momento da cruz, Jesus carregou a dor mais cruel que eu e você podemos sentir, que é aquela que nós sentimos muitas vezes como se Deus tivesse nos abandonado. Quando nós entramos num desespero terrível e que a gente fala: Deus me abandonou. Deus não ouve mais as minhas orações, Deus não me escuta mais, Deus esqueceu de mim. Só que no nosso caso isso não existe, porque Deus sempre está do nosso lado, sempre.
E Jesus experimenta isso na cruz. E quando ele experimenta isso na cruz, ele está ensinando para mim e para você. Porque depois que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele pronuncia: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira. Jesus está dizendo para você, quando você estiver no pior desespero da sua vida, da sua história, quando você estiver agoniado, angustiado, sentindo que Deus, de alguma forma, parece estar longe de você, diga comigo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Automaticamente, Jesus morre na cruz e ele desce à mansão dos mortos. E existe um texto lindo, fantástico, de um autor do quarto século, não identificado, que é uma homilia sobre o Sábado Santo, que narra a descida de Jesus à mansão dos mortos. Eu não vou lê-lo na íntegra, porque ele é um pouquinho longo. Eu vou ler as partes principais dele e eu vou tentar dar a você a noção de tudo que Jesus fez. E é muito bonito que quando você vai no Gólgota, na parte de baixo do altar, tem uma pequena capela. E naquela pequena capela tem um quadro, como esse aqui, só que transparente, que você vê a rocha que está atrás. Eu fiquei lá um tempão parado na frente daquele quadro, tentando entender, Maria Tereza, o que é esse quadro. E eu não via nada, eu não enxergava nada. Aí o guia chegou perto de mim, ficou do meu lado e falou: missionário, o que você está olhando aí? Eu falei: eu estou tentando entender, não estou entendendo nada. Porque era um quadro iluminado. Eu fiquei procurando se tinha relíquia de um santo, se tinha um pedaço da Santa Cruz lá. Eu fiquei pensando um monte de coisa, mas não tinha nada. E aí o guia, maldoso também, ficava do meu lado e falava: olha bem, diácono, olha bem. Eu falei: eu estou olhando, mas não estou entendendo. E a gente ficou nessa discussão ali uns 2-3 minutos, até que ele disse para mim assim: lembra de uma coisa, o que aconteceu aqui em cima? Eu falei: Jesus foi crucificado. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Ele morreu, ele foi tirado da cruz, foi sepultado. Não, diácono. O que a palavra de Deus diz no exato momento que Jesus é crucificado? Aí eu me lembrei. A palavra diz que naquele instante o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que significa o véu do templo se rasgar de cima a baixo? O véu do templo estava dividindo o santo do santo dos santos. No santo dos santos só poderia entrar o sumo sacerdote, um único homem, uma vez no ano, para poder pronunciar o nome, o tetragrama sagrado de Deus, para pedir o perdão para todo o povo. Quando o véu do templo se rasga, o que acontece? A gente que hoje em dia já sabe da vitória de Jesus sobre a morte, é que Jesus morrendo na cruz, o véu do céu se abre. O céu que estava fechado ao longo de séculos e séculos se abre também, porque Jesus morreu na cruz e matou os nossos pecados. Aí a ficha me caiu, porque o que tem naquele quadro? Uma rachadura dessa espessura assim, ó. Aí o guia vira para mim e fala assim: você sabia que o Papa Bento XVI, antes de renunciar, ele pediu para que fizessem uma análise nessa rachadura, e foi utilizada a sonda mais tecnológica que existe hoje, e ninguém achou até onde essa rachadura vai. Essa rachadura não tem fim. O que isso significa? Aquele ali é o lugar onde Jesus desceu, até a mansão dos mortos. Simbolicamente, né, irmãos? Claro, né? Não estamos falando que Jesus, né, passou por ali. Aquele ali é a simbologia, porque a palavra de Deus diz que Jesus desce à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é onde? É abaixo dos infernos, é o lugar mais embaixo. E esse texto, ele está falando sobre a descida de Jesus na mansão dos mortos. Lembrem-se desse texto no Sábado Santo, no dia do grande silêncio. O texto vai dizer assim: o que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio,
Porque o rei que estava dormindo faz a terra estremecer e a terra fica silenciosa. Porque o Deus feito homem adormeceu e acordou todos aqueles que dormiam há séculos. Porque todos aqueles que morreram antes de Jesus não foram para o céu. Não podiam entrar no céu. O céu estava fechado por conta do pecado. Então eles estavam dormindo. Aqueles claramente que de alguma forma poderiam ser salvos. Aqueles que estavam na danação eterna, infelizmente já tinham sido condenados e não puderam ser salvos, porque não buscaram a salvação. Agora, aqueles que esperavam a salvação, ainda assim não podiam entrar no céu. Então o texto está dizendo, Deus feito homem adormeceu e acordou aqueles que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou na mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, gente, olha isso. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, o nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Nossa, me arrepio todo toda vez que eu vejo isso. Ele faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Olha isso. Deus e o seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos de todos os sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando nas suas mãos a cruz, a arma vitoriosa da cruz. Quando Adão, nosso primeiro pai, viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. Adão, que contemplou a face de Deus, porque ele não tinha pecado, e que foi expulso do paraíso, ele vê Jesus Cristo vindo ao seu encontro, ele bate no seu peito e diz: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo responde para ele: com teu Espírito. Ele toma Adão pela mão e diz: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora eu digo, e com todo o meu poder eu ordeno aos que estavam na prisão, saí. Aos que estavam na morte das trevas, vinde para a luz. Aos que estavam entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, pois eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem. Tu que fostes criado à minha semelhança, levanta-te, saiamos daqui, eu em ti e tu em mim, porque nós somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, teu Deus, me tornei teu filho, porque Jesus se fez carne, por isso o filho de Adão. Me tornei teu filho, e eu, Senhor, tomei a tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim eu fui entregue aos judeus, e num jardim eu fui crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei, para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. O homem que se desconfigurou à imagem e semelhança de Deus, que é apresentado como o próprio Jesus, desfigurado diante de Pilatos. Esse Jesus está dizendo: vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê nas minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros o peso do pecado. Vê nas minhas mãos fortemente amarrada na árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos sobre a árvore no paraíso. Eu adormeci na cruz por tua causa, e a lança penetrou do meu lado, como Eva surgiu do teu lado. Ao adormecerdes no paraíso, o meu lado curou o teu lado. O meu sono vai arrancar-te do sono da morte. A minha lança deteve a lança que estava dirigida contra você.
E Jesus diz: levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco mais no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, o símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servo te guardassem, e eu ordeno agora que esses anjos te adorem como Deus, embora você não seja Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões, os tabernáculos eternos, adornados, abertos tesouros de todos os bens, e o reino dos céus, preparado para ti, desde toda eternidade. Vocês se lembram quando a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, dizem para Jesus: Senhor, permita que os meus filhos sentem do teu lado, um à tua direita e à tua esquerda. E Jesus diz o que para ela? Eu não posso. Eu não posso, porque esses lugares estão reservados para aquele que Deus escolheu. Só o Pai sabe. Só o Pai. Sabe quem é essa pessoa? Você. Você é a pessoa que Deus escolheu para sentar à direita dele, do lado do Pai. Porque Jesus, nessa quaresma, nessa Semana Santa, com mais profundidade, diante de tudo que você ouviu hoje, vai colocar na tua consciência que Ele desceu do céu. Como São João vai dizer, Deus enviou o seu Filho único, unigênito, para que pudesse morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E como Jesus foi à mansão dos mortos, Ele desce nessa mansão dos mortos que nós vivemos e que nós rezamos na Salve Rainha. Nós, os degradados filhos de Eva, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, nós que estamos nesse vale de lágrimas, Deus, a pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, desce, se encontra com você e comigo. E nós que queríamos ser Deus, eu acho que nessa hora assim Adão deve ter falado: como eu sou idiota, como eu sou besta. Porque Deus fala para ele: entenda uma coisa, você é feito à minha imagem e semelhança. Você não precisa querer ser Deus. Você é como eu. Você é meu filho amado. Você é a minha porção, a minha herança. Jesus está dizendo isso para você agora. Se você se sentiu excluído, se você não teve amor, se você, como vai dizer o profeta Isaías, ainda que o teu pai e a tua mãe não te desejaram, não te quiseram, eu te amei com amor eterno. Jesus está dizendo a você que te amou com esse amor que é eterno. É nesse amor e por esse amor que eu gostaria de pedir que você, nesse momento, aceitasse o convite de Jesus de sentar à direita dele. Sabe por quê? Quando eu estou falando isso, no teu coração está assim, ó: não, você não merece não. Quem sou eu para sentar à direita de Jesus no céu? Quem sou eu? Meu Deus, eu sou um pecador. Nossa, eu sou tão infiel a Jesus. É natural que isso aconteça, mas Jesus está estendendo a mão para você e dizendo: vem, vem, porque eu preparei um trono para você. Vem, senta do meu lado, você é meu filho, minha filha que eu amo tanto. Vem, vem. Eu queria pedir a você, feche os teus olhos e fala com Jesus agora. Jesus está estendendo a mão para você e pedindo para você vir. Não queira ser Deus agora, seja filho. Estende a tua mão para Jesus e fala para Ele: eu vou, Senhor, apesar da minha miséria, apesar dos meus pecados, apesar de tudo aquilo de errado que eu já fiz na minha vida, apesar de ter pecado tantas vezes, de ter ignorado a tua presença, apesar de me esquecer de você, de não ir na Santa Missa, apesar, Senhor, de tantas vezes que eu fiz coisas ruins, erradas com a minha família, no meu trabalho, às vezes que eu me cedi à corrupção. Eu estou entendendo, o Senhor está vindo na mansão dos mortos, que é a minha vida, está dizendo para mim: vem e senta do meu lado, porque eu vou dar uma ordem aos anjos para que eles te adorem como Deus, ainda que você não seja Deus. Ninguém te ama
a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, que nunca desiste de nós, que nos alcança. Que o Senhor traga a nós, através do teu Espírito, o arrependimento sincero de todos os nossos pecados, para que nós possamos voltar a ti de todo o coração e com toda a alma, como a Quaresma nos convida. Nos dê, Senhor, uma semana santa, para que nós possamos viver a graça de nos apaixonarmos novamente pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa serviremos